O milionário vê mendigo negro dando comida para menina na rua e acha algo terrível. Ricardo Albuquerque, o rei da Albuquerque Tech, com uma vida ganha, grana que não acaba mais. Mas por dentro, só oco. Fazia anos que o sequestro da Marianinha tinha tirado o chão dele. Anos varrendo o Brasil atrás da filha, jogando dinheiro fora com detetive safado e pista furada. No desespero, valia tudo. E hoje ele se deu um dia, um mísero café no centro do Rio, para ver se a Lapa botava um pouco de vida de volta nele. E foi aí que ele viu um mendigo, negão alto magrelo, daqueles que a rua comeu, dividindo um pão francês murcho com uma menininha suja, esfarrapada. E Ricardo sentiu um choque, deu um tranco na alma. A menina, meu Deus, podia ser a Mariana. O coração martelava no peito, a mão tremia que nem vara verde. Ele foi chegando perto, devagarzinho. O mendigo era familiar. Muito familiar. Espera, era o Genival, gênio da computação da Albuquerque Tech, demitido há anos por um esquema que Ricardo mal lembrava. Mas era o olhar da menina que congelou Ricardo de vez. Ela olhou para ele com medo, com uma desconfiança que doía. Se escondeu atrás do mendigo, agarrada na roupa dele, e murmurou alguma coisa. Um nome estranho. Um sobrenome que Ricardo nunca tinha ouvido na vida. Chamou o mendigo de pai. Falou de uma tal de tia Bete e os negócios no Vidigal. O mundo desabou. Mariana, sua Marianinha, vivendo no meio da rua, envolvida com gente barra pesada. O Genival, vendo pânico nos olhos de Ricardo, se levantou num pulo, enorme, ameaçador. Sai daqui, playboy, deixa a gente em paz, rosnou com um ódio, com um reconhecimento que fez o sangue de Ricardo gelar. Ricardo tentou chegar perto da menina. Mariana, sou eu, seu pai. Ela se encolheu mais ainda, apavorada. Eu não sou Mariana. Seu tio me chama de Estrelinha. E antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, a menina sumiu. Correu para dentro de um beco escuro, se engolindo na multidão da Lapa. Ricardo ficou ali, paralisado, a imagem da filha, da Estrelinha, grudada na mente. Como? Como a Mariana tinha ido parar ali? Quem era essa tia Bete? E o que o Genival sabia de tudo aquilo? Uma coisa era certa. Ricardo Albuquerque, o dono do mundo, ia ter que entrar de cabeça no submundo do Rio. Um lugar sujo, perigoso, onde a vida não valia nada. Para desvendar o mistério da Estrelinha. Para tentar, nem que fosse a última coisa que fizesse, reencontrar a filha. Mas a voz do Genival, deixa a gente em paz. Será que ele estava protegendo a menina? Ou era ele que estava prendendo? E o que a Albuquerque Tech tinha a ver com essa história toda? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou ali, paralisado, a imagem da filha da Estrelinha grudada na mente. Como? Como a Mariana tinha ido parar ali? Quem era essa tia Bete? E o que o Genival sabia? De tudo aquilo, uma coisa era certa. Ricardo Albuquerque, o dono do mundo, ia ter que entrar de cabeça no submundo do Rio. Um lugar sujo, perigoso, onde a vida não valia nada. Para desvendar o mistério da Estrelinha, para tentar, nem que fosse a última coisa que fizesse, reencontrar a filha. Mas a voz do Genival, deixa a gente em paz. Será que ele estava protegendo a menina? Ou era ele que estava prendendo? E o que a Albuquerque Tech tinha a ver com essa história toda? Respirou fundo. Precisava agir. Ligou pro Jairo, seu segurança, o cara que era a sombra dele há anos. Jairo,
preciso de você aqui no centro, na Lapa, agora, e traga tudo o que tiver. Enquanto esperava, Ricardo tentava entender. Genival, um gênio da computação, morando na rua? Com a Mariana? Impossível. Mas a menina, os olhos dela, era a Mariana. Ele tinha certeza, só que com outro. Nome, outra vida. Jairo chegou em 10 minutos, o carro parando no meio do engarrafamento. Desceu, grandão, cara de poucos amigos, com um fuzil AR-15 pendurado no ombro. Que tá pegando, Ricardo? Jairo, preciso que você ache uma menina. Uns 7 anos, cabelo escuro, magrinha. Ela tá com um mendigo, um negão alto chamado Genival. Eles estão por aqui na Lapa, talvez no Vidigal. Jairo assentiu, sem fazer perguntas. Sabia que Ricardo não era de dar ponto sem nó. Vamos nessa. Rodaram a Lapa inteira, beco por beco, viela por viela. Nada. Ricardo já estava desesperando. A cada rosto de criança que via, o coração dava um salto. Mas não era ela. Calma, Ricardo. A gente vai achar. De repente, Jairo parou o carro bruscamente. Olha ali. Numa esquina escura, lá estava ele, Genival, sentado no chão, fumando um cigarro. Mas cadê a menina? Ricardo desceu do carro como um raio. Cadê a Mariana? Onde você escondeu ela? Genival não respondeu. Só olhou para Ricardo com um ódio profundo, um desprezo que queimava. Fala, Ricardo gritou, agarrando o mendigo pela camisa. Genival cuspiu no rosto de Ricardo. Ela tá bem longe de você, seu playboy de merda. Bem longe. A raiva de Ricardo explodiu. Deu um soco na cara de Genival com toda a força que tinha. O mendigo caiu no chão, sangrando. Fala a verdade. O que você fez com a minha filha? Genival riu. Uma risada rouca e sinistra. Sua filha? Ela nunca foi sua filha, Ricardo. Nunca. Ricardo paralisou. Como assim? Do que você tá falando? Genival tossiu, limpando o sangue da boca. A Mariana, ela é minha filha. Minha e da sua mulher. O mundo girou. Ricardo cambaleou, sem acreditar no que ouvia. A Mariana? Filha do Genival? Com a Glória? Sua esposa? Isso é mentira. Genival sorriu um sorriso cruel. Pergunta pra ela, Ricardo. Pergunta pra Glória. Ela vai te contar toda a história. De como vocês dois eram tão ocupados com a Albuquerque Tech que nem perceberam que ela estava me comendo pelas beiradas. De como a Mariana nasceu e você achou que era sua. Ricardo sentiu um choque, um fio na espinha. Lembrou de umas viagens estranhas da Glória, umas desculpas esfarrapadas. Lembrou de como a Mariana sempre teve um jeito diferente que ele nunca conseguiu entender. Não pode ser. De repente, um carro preto parou ao lado deles. A porta se abriu e Glória saiu, elegante, com um vestido caríssimo. No rosto, uma expressão de pânico. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Ricardo olhou para a esposa com um olhar de fúria e dor. É verdade, Glória? É verdade que a Mariana é filha dele? Glória não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Responde, Glória. Ela levantou o olhar, os olhos vermelhos e inchados. Sim, Ricardo. É verdade. A Mariana é filha do Genival. O chão sumiu sob os pés de Ricardo. A filha que ele tanto amava, a filha que ele procurou por anos, nunca foi dele. E a mulher que ele amava o traiu da pior forma possível. Mas a reviravolta não parou por aí. Antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, Glória tirou uma arma da bolsa. Uma pequena pistola prateada. E apontou para Genival. Você me paga por ter contado a verdade, seu verme. E sem hesitar, Glória apertou o gatilho. A bala pegou o Genival de raspão no ombro. Ele urrou de dor, levando a mão ao ferimento. Glória, transtornada, tremia tanto que mal conseguia segurar a arma. Ricardo, em choque, não sabia o que fazer. Glória atirando? Ele nunca imaginaria. Glória, para com isso! Ele gritou, tentando se aproximar. Mas ela apontou a arma para ele. Não chega perto, Ricardo. Você não entende nada.
Entender o quê, Glória? Que você me traiu e ainda tentou matar o pai da sua filha? Glória começou a chorar compulsivamente. Eu fiz tudo por você, Ricardo. Tudo pela Albuquerque Tech. Foi aí que a ficha caiu. Albuquerque Tech era isso. Tinha alguma coisa muito errada ali. De repente, uma voz rouca ecoou na rua. Abaixe essa arma, Glória. Um homem surgiu das sombras. Careca, forte, com uma cicatriz que cortava o rosto. Ricardo o reconheceu na hora. Era o Ceará, um dos maiores agiotas do Rio, conhecido por não ter piedade de ninguém. Ceará? O que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, confuso. Ceará sorriu. Um sorriso frio que dava calafrios. Vem buscar o que é meu, Ricardinho. O que é seu? Do que você está falando? Da Albuquerque Tech, horas. Acha mesmo que você construiu aquele império sozinho? Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. Ele sempre soube que a Albuquerque Tech tinha umas histórias mal contadas, uns investimentos esquisitos, mas nunca imaginou. Você? Você financiou a Albuquerque Tech? Ceará gargalhou. Financiei? Eu sou dono daquilo tudo, seu burro. E a Glória? Bem, a Glória é minha sócia. Ela sempre me manteve informado de tudo, inclusive da sua filhinha bastarda. Ricardo olhou para a Glória, procurando por uma negação, mas ela apenas desviou o olhar, envergonhada. Não, não pode ser. Ah, pode sim, Ricardinho. E agora que você sabe demais, preciso dar um jeito em você. Ceará fez um sinal, e 2 homens fortes saíram de um carro preto. Eles agarraram Ricardo pelos braços, imobilizando-o. Glória. O que você está fazendo? Me ajuda. Glória não disse nada, apenas observava, com o rosto pálido. Ceará se aproximou de Ricardo, com um olhar ameaçador. Sabe, Ricardo, você sempre foi um bom garoto, inteligente e ambicioso, mas muito ingênuo. Acreditou em tudo que te contaram, achou que era o rei da cocada preta, mas no fim das contas, você era só um fantoche. Ceará ergueu a mão, pronto para dar um soco em Ricardo, mas de repente, um grito agudo ecoou na rua. Parem! Deixem ele em paz! Todos se viraram. Era a Estrelinha, correndo em direção a eles. Estrelinha, o que você está fazendo aqui? Genival perguntou, preocupado. A menina ignorou o pai e parou na frente de Ricardo, protegendo-o com o corpo. Não machuca ele. Ele é meu pai. Um silêncio mortal se instalou na rua. Ricardo olhou para a menina, confuso. Pai? Do quê? Você está falando? A menina respirou fundo e olhou nos olhos de Ricardo. Eu sei que você não é meu pai de verdade, mas o meu pai, o meu verdadeiro pai, me disse que você é uma boa pessoa e que você precisa da minha ajuda. Ricardo estava completamente perdido. Quem era o verdadeiro pai da Estrelinha? E o que ele tinha a ver com toda essa história? Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, a menina se aproximou do ouvido de Ricardo e sussurrou. Meu pai é o delegado Santiago. E ele está vindo para cá agora. Meu pai é o delegado Santiago. E ele está vindo para cá agora. Delegado Santiago? Ricardo conhecia esse nome. Era um dos caras mais honestos da polícia do Rio, famoso por não se vender. Mas o que ele tinha a ver com tudo isso? Antes que pudesse processar a informação, as sirenes começaram a soar. Altos estridentes cortando o ar. Várias viaturas da polícia se aproximavam em alta velocidade. Os faróis piscando, iluminando a cena caótica. Ceará praguejou. Merda! A gente tem que vazar daqui! Os capangas soltaram Ricardo e correram para o carro, Ceará nem calço. Glória continuava parada, paralisada, a arma ainda na mão. Ricardo aproveitou a confusão para se afastar, puxando a Estrelinha junto. Vem! A gente precisa sair daqui! Mas de repente um tiro ecoou, seco, certeiro. Glória cambaleou, a mão no peito e caiu no chão. Ricardo travou. Olhou para trás em choque. Quem tinha atirado? Foi quando viu, no meio da multidão que se formava,
Um homem alto, de terno escuro, empunhava uma arma. Era o delegado Santiago, e no rosto uma expressão fria, implacável. Ricardo arregalou os olhos. Não podia ser. Santiago se aproximou, ignorando o corpo de Glória. Parou na frente de Ricardo, o olhar fixo no dele. Ricardo Albuquerque, você está preso. Preso? Pelo quê? Assassinato. E por envolvimento com a organização criminosa de Ceará. Ricardo não conseguia acreditar. Estava sendo acusado de crimes que não cometeu. E o pior, pelo pai da Estrelinha. Isso eu me engano, eu não fiz nada. Santiago sorriu, um sorriso amargo. Ah, você fez sim, Ricardo. Você nasceu. E então, a bomba. Santiago se abaixou, pegou na mão da Estrelinha e a puxou para perto. Ricardo, quero que conheça a minha filha mais velha. Ricardo olhou para a menina confuso. Santiago estava dizendo que... Não, não pode ser. Surpresa, papai? A Estrelinha sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Demorou para juntar as peças, hein? Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A Estrelinha, filha do Santiago, irmã da Mariana e cúmplice dele? Vocês me usaram. Digamos que você foi uma peça útil no nosso joguinho, Ricardinho. Santiago respondeu, com um tom debochado. Mas agora você não serve mais. A ficha caiu. A Mariana, o sequestro. Tudo tinha sido planejado. Uma armadilha para incriminar Ricardo e tomar Albuquerque Tech. E a Estrelinha sempre soube de tudo. Por quê? Por que fizeram isso comigo? Santiago deu de ombros. Dinheiro, Ricardo. Sempre foi sobre dinheiro. E você tinha muito. Mas, a Mariana, vocês usaram também? A Estrelinha riu. A Mariana? Aquela idiota era só um peão no nosso tabuleiro. Ela nunca soube de nada. Ricardo sentiu uma raiva cega o consumir. Queria gritar, espernear, mas estava paralisado. Traído pelas pessoas que mais amava, Santiago fez um sinal para os policiais, que se aproximaram para algemar Ricardo. Levem-o, e não se esqueçam de dar um jeito no corpo da Glória. Não, podemos deixar rastros. Enquanto era arrastado para a viatura, Ricardo olhou para a Estrelinha. No rosto da menina, nenhum remorso. Apenas um sorriso frio calculista. Adeus, papai. Foi bom te conhecer. Pena que não vai poder ver o final da história. As portas da viatura se fecharam. O carro arrancou, deixando para trás a Lapa em caos, o corpo de Glória no chão e a Estrelinha de mãos dadas com o pai, o delegado Santiago. E Ricardo, preso, desesperado, com uma certeza. A verdade era muito mais cruel e complexa do que ele jamais poderia imaginar. E ele estava sozinho. Completamente sozinho. Mas por que Estrelinha o chamou de pai no começo? E quem era o homem misterioso que contou para Estrelinha que Ricardo era uma boa pessoa? As portas da viatura bateram. Aquele baque ecoou dentro da minha cabeça como um trovão. Olhei pela janela gradeada, vendo a Estrelinha, de mãos dadas com aquele monstro do Santiago, sumindo na escuridão da noite. A Lapa, que antes era só um lugar, agora era sinônimo de traição, de dor, de fim. O camburão cantou pneu, me arrancando daquele inferno. O caminho até a delegacia foi um borrão de luzes e sirenes. Eu, Ricardo Albuquerque, e cara que tinha o mundo na palma da mão, algemado como um marginal qualquer. Na cela, o cheiro de mofo e urina me embrulhou o estômago. Sentei na cama de concreto, a cabeça latejando. Como tudo tinha desmoronado tão rápido. A Glória morta, a Albuquerque Tech nas mãos de um agiota, a Mariana perdida para sempre. E a Estrelinha? Aquela menina, aquela cobra, me chamando de pai, tramando pelas minhas costas. A noite passou arrastada, sem sono, só com a companhia dos meus pensamentos sombrios. No dia seguinte, um policial truculento me acordou aos berros e me levou para a sala de interrogatório. Lá estava ele, Santiago, com a cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Ricardo. Dormiu bem? Não respondi.
Encarei aquele sujeito com todo o ódio que eu era capaz de sentir. Vamos direto ao ponto, Ricardo. Confesse seus crimes e talvez, só talvez, eu possa amenizar sua pena. Crimes? Que crimes? Eu não fiz nada. Santiago sorriu. Um sorriso cínico. Não se faça de inocente, Ricardo. Temos provas suficientes para te condenar por assassinato. Lavagem de dinheiro e as... Era o Dr. Paulo, meu advogado. Santiago, preciso falar com meu cliente em particular. Santiago revirou os olhos, mas cedeu. Deixou a sala, me encarando com um olhar ameaçador. O Dr. Paulo sentou na minha frente, com uma expressão grave. Ricardo, a situação é muito delicada. As provas contra você são contundentes. Precisamos de um milagre para te tirar dessa. Milagre? Qual milagre? O Dr. Paulo respirou fundo. Recebi uma informação. Uma informação que pode mudar tudo. Que informação? A Mariana, ela está viva. Meu coração deu um salto. Viva? A minha Marianinha viva? Viva? Como assim viva? Eu vi o corpo. Não, Ricardo, aquele corpo não era da Mariana. Foi tudo uma farsa, uma encenação para te enganar. Eu não conseguia acreditar. Tanta dor, tanto sofrimento, tudo em vão? Mas quem faria uma coisa dessas? O Dr. Paulo hesitou. Foi a Glória, Ricardo. Ela planejou tudo. A Glória? Mas por quê? Descobri que a Glória tinha uma doença terminal. Câncer no cérebro. Ela sabia que ia morrer em breve e queria garantir o futuro da Mariana. E o que isso tem a ver com tudo isso? Ela descobriu que Albuquerque Tech estava folgada em dívidas, que o Ceará era o verdadeiro dono. Ela sabia que você ia perder tudo. Então, ela fez um acordo com Santiago. Ele te incriminaria, tomaria Albuquerque Tech e garantiria o futuro da Mariana. Em troca, ele ficaria com uma parte dos lucros. Eu estava em choque. A Glória, a mulher que eu amava, tinha me traído da pior forma possível. Tinha me condenado à prisão para salvar a Mariana. Mas por que ela não me contou? Por que não confiou em mim? Mas e a Estrelinha? Quem é ela? O Dr. Paulo suspirou. A Estrelinha é filha do Santiago. Ela sempre soube do plano. Ela foi usada para te manipular, para te levar até o Santiago. De repente, as peças começaram a se encaixar. A Estrelinha me chamando de pai. A Estrelinha me protegendo do Ceará. A Estrelinha me entregando para o Santiago. Tudo era parte de um plano macabro. Mas tinha uma coisa que não fazia sentido. Se a Glória queria garantir o futuro da Mariana, por que ela contratou o Genival? Por que ela deixou a Mariana morando na rua? O Dr. Paulo me olhou com um olhar estranho. Ricardo, a Mariana não está morando na rua. Ela está escondida, em um lugar seguro. O Genival está cuidando dela. Cuidando dela? Mas por quê? Porque o Genival é o verdadeiro pai da Mariana. Eu já tinha ouvido essa história antes. O Genival tinha me contado na Lapa. Mas eu não tinha acreditado. Agora, as palavras do Dr. Paulo ecoavam na minha cabeça como uma confirmação. Não, não pode ser. É verdade, Ricardo. A Glória teve um caso com o Genival há muitos anos. A Mariana é filha dos dois. Você nunca soube disso. O mundo girou. Eu não era o pai da Mariana. A Glória tinha me enganado a vida toda. E o Genival era o pai da menina que eu tanto amava. Mas tinha uma coisa ainda mais chocante. Uma coisa que o Dr. Paulo não sabia. A Estrelinha também é minha filha. O Dr. Paulo me olhou com espanto. Sua filha? Como assim sua filha? Eu tive um caso com a mãe da Estrelinha há muitos anos. Eu nunca soube que ela estava grávida. Eu só descobri agora, na Lapa. Se a Mariana era filha do Genival. E a Estrelinha era minha filha. Isso significava que as duas eram irmãs. Irmãs que estavam em lados opostos de uma guerra. Irmãs que estavam sendo usadas como peças em um jogo sujo. E eu, Ricardo Albuquerque, estava no meio desse fogo cruzado. Traído, enganado, manipulado. Mas com uma certeza. Eu ia lutar pelas minhas filhas. Pela Mariana que precisava ser salva. E pela Estrelinha que precisava ser resgatada das garras do Santiago. Eu ia descobrir a verdade. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse.
Mas para isso, teria que confiar na única pessoa que parecia estar do meu lado, Genival. Mas por que a Glória havia escondido que o Genival era pai da Mariana e que a Estrelinha era minha filha? Será que ela queria me proteger? Precisava confiar no Genival. O cara era um gênio da informática. Podia me ajudar a rastrear o Santiago, a descobrir onde a Mariana estava escondida. Mas como? Eu estava preso, acusado de crimes que não cometi. O Dr. Paulo me olhou nos olhos. Ricardo, vou tirar você daqui, mas preciso que confie em mim. Confiar depois de tudo o que aconteceu? Eu sei que é difícil, mas não temos outra escolha. A Glória queria te proteger, mesmo que tenha feito as coisas do jeito errado. E eu vou honrar o desejo dela. O Dr. Paulo era um velho raposa, um cara que conhecia os podres do rio como ninguém. Se ele achava que podia me tirar dali, eu ia acreditar. Horas depois, estava eu, saindo da delegacia pela porta da frente. O Dr. Paulo tinha conseguido uma liminar, alegando falta de provas. Uma jogada arriscada, mas que funcionou. Para onde vamos agora? Perguntei, entrando no carro do Dr. Paulo. Vamos encontrar o Genival. Ele está nos esperando em um lugar seguro. O lugar seguro era um galpão abandonado, nos fundos do Vidigal. Um lugar sujo, escuro, com cheiro de mofo. Genival estava lá, sentado em um caixote, com a cara fechada de sempre. Ricardo, você tá livre. Livre, mas lascado. Preciso da sua ajuda, Genival. Preciso encontrar a Mariana. Genival suspirou. Eu sei onde ela está, mas não posso te levar até lá. É perigoso demais. Perigoso? Mais perigoso do que estar nas mãos do Santiago? O Santiago não é o único problema. Tem outra pessoa envolvida nessa história. Alguém que está por trás de tudo isso. Quem? Quem está por trás do Santiago? Genival hesitou. Olhou para os lados, como se estivesse com medo de ser ouvido. É a Dona Zilda. Dona Zilda? A minha sogra? A mãe da Glória? Aquela velhinha simpática que sempre me tratou como um filho? Não, não pode ser. É verdade, Ricardo. A Dona Zilda é a cabeça de tudo. Ela que planejou o sequestro da Mariana, ela que contratou o Santiago, ela que manipulou a Glória. Eu não conseguia acreditar. A Dona Zilda? Aquela senhora que fazia bolinhos de chuva e tricotava cachecóis? Mas por quê? Por que ela faria uma coisa dessas? Dinheiro, Ricardo. Sempre foi sobre dinheiro. A Dona Zilda sempre foi ambiciosa, gananciosa. Ela nunca se conformou com a riqueza da Albuquerque Tech. Ela queria mais. Mas a Glória era a filha dela. A Glória era apenas uma peça no jogo da Dona Zilda. Ela nunca se importou com a filha. Ela só se importava com o poder. De repente, tudo fez sentido. As viagens da Glória, os segredos, as mentiras. A Dona Zilda estava por trás de tudo. Ela era a verdadeira vilã da história. Onde ela está? Onde está a Dona Zilda? Ela está escondida em um casarão antigo em Petrópolis. É de lá que ela comanda tudo. Petrópolis, a cidade imperial. Um lugar lindo, tranquilo, mas que agora se tornava o cenário de um pesadelo. Vamos para lá agora. Precisamos impedir a Dona Zilda. Não, Ricardo. É uma armadilha. Ela está esperando por você. Eu não ligo. Eu preciso salvar a Mariana. E preciso fazer a Estrelinha abrir os olhos. Genival suspirou. Eu vou com você. Mas preciso te contar uma coisa. Uma coisa que você não vai acreditar. O que é? O que mais pode acontecer? Genival respirou fundo. A Estrelinha não é sua filha. O quê? Mas eu tive um caso com a mãe dela. Eu sei, mas a Estrelinha é filha do Santiago. O mundo girou. A Estrelinha, filha do Santiago? Isso significava que ela me enganou o tempo todo. Ela sabia que eu achava que ela era minha filha. Sim, Ricardo. Ela te usou para se aproximar de você, para te manipular. Ela é uma psicopata, igual ao pai. Eu estava em choque. A Estrelinha não era minha filha. Ela era uma arma do Santiago.
Uma arma que eu ingenuamente tinha acreditado ser minha. Mas por quê? Por que ela faria isso? Porque ela ama o pai, Ricardo. Ela faria qualquer coisa por ele. E porque ela é tão ambiciosa quanto a dona Zilda. Ela quer o poder, o dinheiro. Ela quer tudo. De repente, uma luz forte invadiu o galpão. Uma sirene tocou. A polícia! Gritou o Dr. Paulo. Eles nos encontraram. Temos que fugir, disse Genival. Corremos para fora do galpão com os policiais no nosso encalço. Pulamos muros, atravessamos. Vielas, desviamos de tiros. Conseguimos escapar, mas estávamos encurralados. Para onde vamos agora? Perguntei ofegante. Genival olhou para mim com um olhar estranho. Para Petrópolis. Precisamos enfrentar a dona Zilda. E precisamos salvar a Mariana. Mas como? Estamos sem carro, sem armas. Eu tenho um plano, mas preciso que você confie em mim. Confiar? Depois de tudo que aconteceu? Mas eu não tinha escolha. Genival era a minha única esperança. Seguimos o Genival por um caminho sinuoso, por dentro da favela. Chegamos em uma casa simples, com a porta entreaberta. Entre. Hesitei. O que está acontecendo? Confia em mim. Entrei na casa. No meio da sala, uma figura imponente me esperava. Um homem alto, forte, com uma cicatriz no rosto. Boa noite, Ricardo. Eu conhecia aquele rosto. Era o Ceará, o agiota, o dono da Albuquerque Tech. Você, o que você está fazendo? Aqui? Ceará sorriu. Vim te fazer uma proposta. Proposta? Depois de tudo que você fez? Escute, Ricardo. A dona Zilda está fora de controle. Ela está colocando tudo a perder. Precisamos detê-la. E por que eu te ajudaria? Porque você quer salvar a Mariana. E porque você quer se vingar. Ele tinha razão. Eu queria salvar a Mariana. E eu queria me vingar de todos que me traíram. Qual é o seu plano? Ceará se aproximou de mim, com um olhar conspirador. Vamos trabalhar juntos. Vamos derrubar a dona Zilda. E depois nós acertamos as contas. Eu não confiava no Ceará. Mas eu não tinha outra escolha. Era ele ou a prisão. Era ele ou a morte. Eu aceito. Mas não pense que eu vou esquecer o que você fez. Ceará sorriu. Eu sei que não vai. Mas por agora somos aliados. Ele estendeu a mão, hesitei, mas apertei. Naquele momento, eu, Ricardo Albuquerque, o ex-dono do mundo, tinha feito um pacto com o diabo. Mas o que eu não sabia era que o verdadeiro diabo estava prestes a se revelar. Enquanto Ceará detalhava o plano mirabolante para invadir o casarão da dona Zilda, com direito a helicóptero e um exército de capangas, algo me incomodava. Genival, que até então parecia ser a chave para tudo, estava estranhamente quieto, com um olhar distante. Quase triste. Genival, o que foi? Você tá muito calado, perguntei, tentando quebrar o silêncio tenso que pairava na sala. Ele suspirou fundo, como se carregasse o peso do mundo nas costas, e me encarou com aqueles olhos marejados que já tinham visto tanta coisa ruim. Ricardo, tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que vai mudar tudo. Mais do que tudo que já descobrimos até agora. Meu coração disparou. O que mais poderia vir? Já não bastava a traição da Glória, as mentiras da Estrelinha, o golpe do Santiago, a dona Zilda como a grande vilã. Desembucha, Genival. Não me torture mais! Supliquei, sentindo um nó se formar na garganta. Ele respirou fundo, como se estivesse buscando forças para me contar a verdade. Uma verdade que eu pressentia seria devastadora. A Mariana não é minha filha. Ela é sua filha, Ricardo. Sua e da Glória. Fiquei paralisado, sem reação. As palavras do Genival ecoaram na minha mente como um trovão, destruindo tudo o que eu acreditava saber sobre a minha vida. Não, não pode ser. Você está mentindo. Você me disse que ela era sua filha, gritei, sentindo a raiva e a confusão me consumirem. Eu menti, Ricardo. Eu menti para te proteger. Para proteger a Mariana. A Glória me pediu para fazer isso. Ela sabia que você nunca aceitaria a verdade.
Que verdade! Que a Mariana é minha filha? Mas por que ela me esconderia isso? Perguntei, desesperado por uma explicação. Porque a Mariana não é filha só sua e da Glória. Ela é filha sua, da Glória e da Dona Zilda. O mundo girou. Senti um enjoo terrível, como se tivesse caído em um abismo sem fim. A Mariana, filha minha, da Glória e da Dona Zilda? Não, isso é impossível. A Dona Zilda, ela é minha sogra. Ela nunca. Tentei argumentar. Mas as palavras sumiram na minha garganta. É verdade, Ricardo. A Glória e a Dona Zilda tinham um caso. Um caso secreto que durou anos. A Mariana é fruto desse relacionamento. Olhei para o Genival, incrédulo. Ele estava falando sério? Aquela senhora que fazia bolinhos de chuva, que me tratava como um filho, tinha tido um caso com a minha esposa e gerado uma. Filha, eu não sei o que dizer. Balbuciei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu sei, Ricardo, é muita coisa para processar. Mas você precisa saber a verdade. Você precisa saber quem você realmente é. Naquele momento, a porta da casa se abriu e uma figura surgiu na penumbra. Uma figura que eu jamais esperaria ver ali. Era Estrelinha. Olá, papai, disse ela com um sorriso frio e calculista nos lábios. Vejo que você finalmente descobriu a verdade. A Estrelinha se aproximou, com um olhar de superioridade. Você não entende, Ricardo. A Mariana é a chave para tudo. Ela é herdeira de um império. E nós, minha avó, minha mãe e eu, vamos fazer de tudo para protegê-la. Proteger? Vocês sequestraram a menina. Vocês me incriminaram. Vocês destruíram a minha vida. Gritei, sentindo a raiva me consumir. É preciso, papai. Era preciso para garantir o nosso futuro. E, agora que você sabe a verdade, você pode escolher. Ou você se junta a nós, ou você morre. A Estrelinha apontou uma arma para mim, com um olhar gélido. Qual vai ser a sua escolha, papai? E então, o impensável aconteceu. Genival, que até então parecia ser apenas um coadjuvante nessa história, se jogou na frente da Estrelinha, protegendo-a com o corpo. Um tiro ecoou na sala. Genival caiu no chão, com um gemido de dor. Não! Gritei, correndo para socorrê-lo. A Estrelinha recuou, com um olhar de surpresa. Genival, por que você fez isso? Perguntou ela com a voz trêmula. Genival tossiu sangue, com dificuldade para respirar. Porque eu te amo, Estrelinha. Eu te amo mais do que a mim mesmo. A Estrelinha arregalou os olhos, em choque. Você me ama? Perguntou ela incrédula. Genival sorriu, um sorriso fraco e doloroso. Eu sempre te amei, desde o dia em que te vi pela primeira vez. E então Genival fechou os olhos e sua cabeça pendeu para o lado. Ele estava morto. A Estrelinha ficou paralisada, com o olhar fixo no corpo do Genival. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, silenciosamente. Não pode ser, murmurou ela, em estado de choque. Naquele momento, a Estrelinha se ajoelhou ao lado do corpo do Genival e começou a chorar convulsivamente. E foi ali, naquele galpão abandonado, em meio ao caos e à violência, que eu percebi a terrível verdade. A Estrelinha não era apenas uma vilã. Ela era uma vítima de um amor proibido e de uma família disfuncional. E eu, Ricardo Albuquerque, estava prestes a descobrir o quão obscuro e retorcido era o mundo da Dona Zilda e seus tentáculos de poder. A Estrelinha, ajoelhada, soluçava em cima do corpo do Genival. Parecia uma boneca quebrada, toda a pose de durona derretida em lágrimas. Eu não sabia o que fazer. Sentia um aperto no peito, uma pontada de dó daquela menina, tão jovem e já tão perdida. O Ceará pigarreou, quebrando o silêncio. Bom, Ricardo, acho que já vimos o suficiente de novelinha mexicana. Temos um casarão para invadir, lembra? A Estrelinha levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Olhou para mim com um misto de raiva e tristeza. Isso é tudo culpa sua. Se você não tivesse aparecido, o Genival estaria vivo. Eu não respondi. Ela tinha razão. De certa forma, eu era o responsável por tudo aquilo. Ceará segurou o braço dela, com brutalidade.
Chega de sentimentalismo, garota. Vamos nessa. A estrelinha se soltou, com um tranco. Eu não vou a lugar nenhum com você. Eu vou ficar aqui com o Genival. Ah, vai sim. Você é importante pro plano. E eu não vou deixar você estragar tudo. Ceará puxou a estrelinha para fora da casa, à força. Ela gritava, esperneava, mas não conseguia se soltar. Eu fiquei ali, parado, vendo aquela cena horrível. A estrelinha sendo arrastada, o corpo do Genival estendido no chão. Me senti impotente, um lixo. De repente, uma voz me chamou a atenção. Ricardo! Olhei para o lado. Era o Dr. Paulo, escondido em um canto da sala. Dr. Paulo? O que você está fazendo aqui? Eu vim te ajudar. Mas preciso te contar uma coisa. Ele se aproximou com um olhar preocupado. A estrelinha não é quem você pensa que é. Eu sei, Dr. Paulo. Ela é filha do Santiago. Ela me enganou o tempo todo. Não, Ricardo. Você não entendeu. A estrelinha, ela não é filha do Santiago. Como assim? Então quem é o pai dela? O Dr. Paulo. Respirou fundo. O pai da estrelinha é você. Senti como se um raio tivesse me atingido em cheio. A estrelinha? Minha filha? Mas eu já tinha aceitado que não era pai dela. Não, isso não faz sentido. Faz sim, Ricardo. A mãe da estrelinha te enganou. Ela disse que o Santiago era o pai para te manipular. Mas a verdade é que você é o pai dela. Eu não conseguia acreditar. A estrelinha, a menina que eu tanto odiava, a responsável por tanta dor, era minha filha, a minha estrelinha. De repente, uma imagem me veio à mente. Uma noite, há muitos anos, em um bar na Lapa. Uma mulher linda, misteriosa, que me seduziu com seu charme. Uma noite de paixão que eu nunca esqueci. Era a mãe da estrelinha. Eu me lembro dela. Ela te amava, Ricardo, mas ela tinha medo. Medo do Santiago. Medo da dona Zilda. Ela achava que você nunca aceitaria a estrelinha. Eu não sabia o que dizer. Tanta coisa acontecendo, tanta reviravolta. Minha cabeça estava explodindo. Dr. Paulo, o que eu faço agora? Agora, Ricardo, você vai salvar a sua filha. Você vai impedir a dona Zilda. E você vai provar a sua inocência. Mas como? Eu tô sozinho. Você não está sozinho, Ricardo. Eu estou aqui com você. E eu sei como podemos derrubar a dona Zilda. O doutor Paulo se aproximou do meu ouvido e sussurrou um plano. Um plano arriscado, audacioso. Um plano que poderia mudar tudo. Mas antes que ele pudesse terminar, ouvimos um barulho de passos do lado de fora. Rápido, Ricardo. Eles estão voltando. O Dr. Paulo me puxou para um canto escuro da sala. Nos escondemos atrás de um armário velho, com o coração na boca. A porta se abriu e Ceará entrou, com a estrelinha amordaçada e amarrada. Cadê aquele velho? E o Ricardo? Ele olhou para os lados, desconfiado. Devem ter fugido. Não importa. Vamos para Petrópolis. A Dona Zilda está esperando. Ceará saiu da casa arrastando a estrelinha. E o Dr. Paulo esperamos alguns minutos, até termos certeza de que eles tinham ido embora. Saímos do esconderijo com cuidado. Temos que ir, Ricardo. Não podemos perder tempo. Para onde vamos? Para a casa da Dona Zilda. O quê? Você tá louco? É uma armadilha. Eu sei, Ricardo, mas é lá que vamos encontrar a verdade. E é lá que vamos salvar a sua filha. Saímos da casa e entramos no carro do Dr. Paulo. Ele dirigiu em alta velocidade, pelas ruas escuras e desertas do Vidigal. No caminho, eu não conseguia parar de pensar na estrelinha, minha filha. A menina que eu tanto odiava, mas que agora eu precisava salvar. Senti um aperto no peito, uma mistura de amor e culpa. Prometi a mim mesmo que faria de tudo para protegê-la, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. De repente, o carro do Dr. Paulo freou bruscamente. — O que foi? — perguntei assustado. Ele apontou para frente. — Olha ali.
Na estrada, um carro preto estava parado, bloqueando o caminho. E em frente ao carro, uma figura sombria nos esperava. Era o Santiago. Olá. Ricardo, sabia que você não ia resistir. Eu não sabia o que fazer. Estávamos encurralados. Santiago sorriu, um sorriso frio e cruel. Chegou a hora de acabar com isso. Ele fez um sinal e 2 homens saíram do carro, armados até os dentes. Eu e o Dr. Paulo saímos do carro com as mãos para o alto. Não atirem! Gritei. Eu me rendo. Santiago gargalhou. Tarde demais, Ricardo. Você já era. Ele ergueu a arma pronto para atirar. Mas, de repente, algo inacreditável aconteceu. Um helicóptero surgiu no céu, cortando o silêncio da noite. Do helicóptero, uma voz ecoou. Santiago, abaixe a arma! Todos olharam para cima, surpresos. Do helicóptero, desceu uma corda. E pela corda, um homem deslizou. Um homem que eu conhecia muito bem. Era o Genival. Eu não podia acreditar. O Genival estava vivo. Mas como? Eu tinha visto ele morrer. Santiago arregalou os olhos, em choque. Genival? Mas como isso é possível? Genival sorriu, um sorriso misterioso. Digamos que eu tenho alguns truques na manga. Ele sacou uma arma e apontou para o Santiago. Chegou a sua hora, Santiago. E então Genival apertou o gatilho, mas em vez de uma bala, saiu uma rede. Uma rede que envolveu o Santiago e seus capangas, imobilizando-os. Eu não entendia nada. O que estava acontecendo? Genival desceu até o chão, com a ajuda da corda. Ricardo, Dr. Paulo, entrem no helicóptero. Temos que ir para Petrópolis. Mas, e você, Genival? Como você está vivo? Genival sorriu. Essa é uma longa história, mas prometo que vou te contar tudo. Agora vamos. Entramos no helicóptero, atônitos. O helicóptero decolou, rumo a Petrópolis. Olhei para o Genival, confuso. Genival, o que está acontecendo? Ele suspirou. Ricardo, prepare-se. A verdade é muito mais estranha do que você imagina. E a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe, acho que é hora de revelar tudo. Tudo aquilo que a Glória me pediu para guardar em segredo. Tudo aquilo que vai te fazer questionar quem você realmente é. Sabe, acho que é hora de revelar tudo. Tudo aquilo que a Glória me pediu para guardar em segredo. Tudo aquilo que vai te fazer questionar quem você realmente é. Eu olhei para o Genival sem entender nada. Como assim? Mais segredos? Mais bombas? Já não bastava a Estrelinha ser minha filha, a Dona Zilda, a grande vilã, a Mariana sendo usada como moeda de troca. O helicóptero cortava o céu, as luzes de Petrópolis piscando lá embaixo. A tensão era tanta que dava para cortar com uma faca. O Dr. Paulo, do meu lado, parecia tenso, mas firme. Genival respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Ricardo, a Glória, ela não morreu de câncer. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Como assim? Eu vi ela no hospital sofrendo. Ela foi assassinada, envenenada. O mundo girou. Assassinada? A Glória? Mas por quem? Eu já devia ter imaginado. Aquela velha, aquela cobra. Mas por quê? A Glória descobriu a verdade sobre a Estrelinha. Sobre quem realmente era o pai dela. Mas eu sou o pai da Estrelinha. Genival balançou a cabeça. Não, Ricardo, você não é. O pai da Estrelinha é o Ceará. Aquilo era demais para mim. O Ceará? A Estrelinha? A Glória, ela tinha um caso com o Ceará. Antes de te conhecer, a Estrelinha é filha dos dois. As peças começaram a se encaixar. As dívidas da Albuquerque Tech, o controle do Ceará, tudo fazia sentido agora. A Glória ia contar a verdade para você. Ia te entregar a Albuquerque Tech. Ia fugir com a Mariana. Mas a Dona Zilda descobriu. E não podia deixar isso acontecer. Por que não podia? Porque a Dona Zilda, ela sempre amou o Ceará. Ela sempre quis ele para ela. E a Glória era um obstáculo. Eu estava em choque. A Dona Zilda apaixonada pelo Ceará? Aquilo era doentio. A Glória sabia demais. E a Dona Zilda não podia correr o risco de perder o Ceará. Então,
Ela envenenou a própria filha. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. A Glória, assassinada pela própria mãe. A Estrelinha, filha do Ceará. A Mariana, no meio de toda aquela confusão. E tem mais, Ricardo. Tem uma coisa que a Glória nunca te contou. Uma coisa que vai mudar tudo. O que mais pode mudar, Genival? Já não basta tudo isso? Genival me olhou com um olhar triste. A Mariana. Ela não é filha da Glória. Aquilo me pegou desprevenido. Como assim não era filha da Glória? A Mariana, ela é filha da Dona Zilda. Eu fiquei sem ar. A Mariana, filha da Dona Zilda? A Glória tinha me criado como se fosse dela. A Glória, ela era estéril. Não podia ter filhos. A Dona Zilda, ela engravidou do Santiago. Mas não queria que ninguém soubesse. Então, ela entregou a Mariana para a Glória criar. O Santiago, pai da Mariana? A Glória amava a Mariana como se fosse filha dela. Mas ela nunca soube a verdade. A Dona Zilda nunca contou para ela. A minha cabeça estava girando. Aquilo era surreal. A Dona Zilda, mãe da Mariana e apaixonada pelo Ceará. A Glória, assassinada pela própria mãe por proteger a Mariana. A Estrelinha, filha do Ceará e usada pela Dona Zilda. A Estrelinha e a Mariana, elas são irmãs, filhas do Santiago e da Dona Zilda. O helicóptero começou a descer. Lá embaixo, o casarão da Dona Zilda brilhava, imponente e sinistro. Eu olhei para o Genival desesperado. O que vamos fazer? Como vamos enfrentar a Dona Zilda? Genival sorriu, um sorriso misterioso. Eu tenho um plano, Ricardo, mas você precisa confiar em mim e precisa estar preparado para tudo. O helicóptero pousou no jardim do casarão. A porta se abriu. E, na porta, parada, com um sorriso diabólico no rosto, estava ela, a Dona Zilda. Bem-vindo, Ricardo, disse ela, com uma voz fria e calculista. Eu estava esperando por você. E ao lado dela, com um olhar vazio e sem emoção, estava Mariana. Mas não era só isso que me deixou em choque. A Mariana, ela segurava uma arma, e a arma estava apontada para mim. Bem-vindo, Ricardo, disse ela, com uma voz fria e calculista. Eu estava esperando por você. E ao lado dela, com um olhar vazio e sem emoção, estava a Mariana. Mas não era só isso que me deixou em choque. A Mariana, ela segurava uma arma, e a arma estava apontada para mim. O sangue gelou nas minhas veias. A Mariana, apontando uma arma para mim, a menina que eu tanto amava, que tinha procurado por anos. Mariana, filha, abaixa essa arma. Eu consegui balbuciar a voz. Embargada, ela não respondeu, os olhos fixos em mim, sem um pingo de emoção. Parecia uma marionete, controlada pela Dona Zilda. A velha sorriu, satisfeita. Ela está sob meu controle agora, Ricardo. Ela fará tudo o que eu mandar. O Genival tossiu, fraco. Não escute, Mariana. Ela está te usando. A Dona Zilda revirou os olhos. Calha a boca, seu inútil. De repente, a Estrelinha surgiu, correndo em direção a Mariana. Mariana, não faz isso. Ele é nosso pai. A Mariana hesitou por um segundo. Um breve lampejo de dúvida brilhou em seus olhos. A Dona Zilda rosnou. Não se deixe enganar, Mariana. Ele é o inimigo. Mate-o. E então, a Mariana apertou o gatilho. Mas a bala não me atingiu. A Estrelinha se jogou na frente, protegendo-me com o corpo. Ela caiu no chão, com um gemido de dor. Estrelinha! Gritei, correndo para socorrê-la. A Dona Zilda gargalhou. Que cena! Patética. Mas não importa. Eu ainda tenho a Mariana. De repente, um barulho ensurdecedor. Uma explosão. O chão tremeu. As paredes racharam. O casarão começou a desabar. Todos nós fomos jogados para longe. Quando a poeira baixou, eu vi a cena. O casarão em ruínas, a Dona Zilda desaparecida, a Estrelinha caída, o Genival gemendo de dor. E a Mariana? A Mariana sumiu. Eu estava atordoado, sem saber o que fazer.
De repente, uma voz familiar soou. Ricardo, olhei para o lado. Era o doutor Paulo, com um olhar desesperado. Ricardo, temos que ir embora. A polícia está chegando. Eu olhei para a estrelinha, caída no chão. Não podia deixá-la ali. Eu não vou a lugar nenhum sem a minha filha. O doutor Paulo me puxou pelo braço. Não há tempo, Ricardo. A estrelinha está morta. Não, gritei, me recusando a acreditar. Mas o doutor Paulo estava certo. A estrelinha, a minha estrelinha, estava morta. De repente, o Genival se levantou, cambaleando. Ricardo, eu sei onde a Mariana está. Eu olhei para ele esperançoso. Onde? Onde ela está? O Genival apontou para as ruínas do casarão. Ela está com ele. Com quem? Perguntei confuso. O Genival respirou fundo. Com o verdadeiro pai dela. Com o homem que planejou tudo isso desde o início. Quem é esse homem, Genival? Quem é o verdadeiro pai da Mariana? O Genival me olhou nos olhos com um olhar sombrio. Você não vai acreditar, Ricardo, mas o verdadeiro pai da Mariana é você. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o Genival caiu no chão, morto. Eu fiquei ali, paralisado, sem entender nada. Eu? O pai da Mariana? Mas como? De repente, uma luz forte me cegou. Era a polícia. Ricardo Albuquerque, você está preso, gritou um policial. Eu olhei para as ruínas do casarão. Da estrelinha para o corpo do Genival. E para Mariana, que havia sumido. Eu estava preso, acusado de crimes que não cometi. E a minha filha estava nas mãos de um monstro. Um monstro que era eu mesmo. Enquanto era algemado e levado para a viatura, uma frase martelava na minha cabeça. O verdadeiro pai da Mariana é você. Eu não entendia nada, mas uma coisa eu sabia. A verdade estava prestes a ser revelada. E essa verdade ia me destruir. Eu seria capaz de amar aquela filha que não era minha, mas que tanto se parecia comigo? A viatura cantou o pneu, me levando para a escuridão. A sirene gritava, mas eu não ouvia nada. Só a frase do Genival. O verdadeiro pai da Mariana é você. Como? Eu não entendia. Na cela, a frieza do concreto me abraçava. Deitei tentando juntar os pedaços. A Glória, a Zilda, o Ceará, o Santiago. A estrelinha. Todos mentiram, me usaram. E a Mariana, onde ela estava? Um policial me acordou com um chute. Visita. Era o Dr. Paulo. Ricardo, prepare-se. A verdade é pior do que imagina. Ele me entregou um envelope. Fotos. Eu, jovem, em uma festa. Uma mulher, a Zilda, jovem, linda, me olhando com desejo. E depois, uma seringa. A Zilda, ela congelou o seu esperma naquela noite. Ela queria um herdeiro, um filho perfeito, com a sua inteligência e a ambição dela. A Mariana era filha minha e da Zilda. Um plano macabro, arquitetado desde o começo. A Zilda sempre te amou, Ricardo, obsessivamente. Ela queria você, mas você escolheu a Glória. Então ela decidiu ter um filho seu, mesmo que fosse dessa forma. Eu senti um ódio profundo. Da Zilda por me usar. Da Glória por me esconder a verdade. De mim, por ser tão ingênuo. Ricardo, a Mariana está. Perigo. A Zilda está louca. Ela quer matar a Mariana para que o seu legado não caia em mãos erradas. Eu precisava salvar a minha filha. Mesmo que ela não soubesse que eu era o pai. Onde ela está, Dr. Paulo? Em um convento isolado, nas montanhas. A Zilda a está mantendo prisioneira. Eu precisava fugir. Mas como? O Dr. Paulo sorriu. Eu tenho um plano. Naquela noite, a cela se abriu. Um policial me esperava, com uma arma na mão. Mas não era um policial de verdade. Era o Ceará. Vamos, Ricardinho. A Zilda está esperando. Eu não confiava no Ceará, mas era a minha única chance. No carro, o Ceará me explicou. A Zilda surtou.
Ela acha que a Mariana vai trair ela, que vai entregar a Albuquerque Tech para o Santiago. E você, por que está me ajudando? O Ceará deu de ombros. A Zilda me prometeu o mundo. Mas ela mentiu. Ela nunca me amou de verdade. Chegamos ao convento, um lugar frio, sombrio. Freiras nos esperavam, com olhares desconfiados. Entramos. No altar a Zilda, de joelhos a Mariana, com uma faca na mão. Mãe, eu não consigo fazer isso, disse a Mariana chorando. Faça, Mariana. Mate o Santiago. Ele vai roubar tudo de nós. Eu avancei. Zilda, chega. Deixe a Mariana em paz. Ela se virou, com um sorriso insano. Ricardo, que bom que veio se juntar à nossa família. Eu não sou sua família. Eu só quero salvar a minha filha. A Zilda gargalhou. Sua filha? Ela é minha. Ela é o meu legado. Ela fez um sinal. As freiras sacaram armas. Começou o tiroteio. O Ceará me protegeu, atirando nas freiras. Mas ele foi atingido. Caiu no chão, sangrando. Ricardo, salve a Mariana e vingue a minha morte. Ele sussurrou, antes de morrer. Eu corri em direção a Mariana. A Zilda tentou me impedir, mas eu a empurrei. Mariana, fuja, eu vou cuidar dela. A Mariana hesitou, mas obedeceu. Correu para fora do convento. Eu me virei para Zilda. Ela me encarava com um ódio mortal. Você vai pagar por isso, Ricardo. Você vai se arrepender de ter nascido. Ela pegou a faca e avançou em minha direção. Eu desviei do golpe. A faca caiu no chão. Lutamos. Uma luta brutal, sem regras. Eu estava exausto, ferido. Mas não podia desistir. A Zilda era forte, determinada. Ela me odiava com todas as forças. Finalmente, consegui derrubá-la. Ela caiu no chão, sem forças. Eu peguei a faca. A Zilda me olhou, com medo. Não faça isso, Ricardo. Eu te amo. Eu hesitei. Podia matá-la, acabar com tudo ali, mas eu não era um assassino. Eu era um pai. Eu joguei a faca longe. Eu não vou te matar, Zilda, mas você vai pagar pelos seus crimes. Naquele momento, a polícia invadiu o convento. Prenderam a Zilda. Eu saí do convento. A Mariana me esperava, abraçada ao Dr. Paulo. Eu me aproximei dela. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Pai, é você mesmo? Eu sorri. Sim, filha, sou eu. Ela correu para os meus braços. Nos abraçamos, apertado. Finalmente eu tinha encontrado a minha filha, a minha família. Mas a verdade era que o passado sempre nos perseguiria. E a sombra da Dona Zilda, essa nunca desapareceria completamente. E aí, acreditou mesmo que a história terminava aqui? Você precisa se inscrever agora. Se você chegou até o fim dessa saga insana, você é um dos nossos. Mas não pense que acabou por aqui. O universo é vasto e as histórias, as histórias são infinitas. Esmague o botão de like agora. É a sua forma de dizer, eu quero mais. Alimente o algoritmo e mostre que você faz parte da tropa de choque que ama finais surpreendentes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. O que você achou do final? A Mariana vai se vingar da avó? O Ricardo vai conseguir ser um bom pai? Queremos saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer esse desfecho explosivo e entrar para nossa comunidade de apaixonados por histórias. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de cada inscrição, cada like, cada comentário e cada compartilhamento. Acredite, o próximo vídeo pode depender de você. O que será que aconteceu com as cinzas da estrelinha? E quem era o contato secreto do Dr. Paulo dentro da polícia? Descubra no próximo vídeo. Mas, para isso, você já sabe. Inscreva-se, like, comente e compartilhe.